pessoal, eu sou a professora Bárbara e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estruturas. Nas disciplinas de estruturas, nós temos o kit Mola, que ele auxilia nas nossas aulas, onde a gente representa um projeto estrutural e a gente vê a necessidade ou não de realizar algum esforço na estrutura. Tá? Então, o kit Mola, ele existe algumas ligações, onde nós temos essas peças, elas simulam a fundação da nossa estrutura, da nossa casa, do nosso edifício. Nós temos essas placas que elas vão simular um fechamento, então ela pode ser uma laje, pode ser uma parede. Nós temos as molas que elas vão simbolizar tanto pilares quanto vigas. E nós temos as ligações. Tá? Essas ligações vão fazer a junção entre uma viga e um pilar, uma viga e uma laje, um pilar e uma laje, a fundação e o pilar. E nós temos os travamentos. Então, esses travamentos, eles podem simbolizar tanto uma parede, que ela serve para travar a estrutura, quanto alguma junção entre eles para que a estrutura não se mova. Então, como que funciona? Nós temos a nossa fundação e nós temos um pilar. Então, a primeira coisa que a gente pensa é qual o tamanho ideal de um pilar. Por que eu não posso fazer um pilar num barracão, por exemplo, com 10 metros de altura? Porque se eu tiver um barracão com 10 metros de altura, eu tiver um pilar só, sem nenhum travamento, qualquer força que eu tiver na estrutura, qualquer esforço, qualquer vento que ocorra na estrutura, o que acontece com o pilar? Ele flamba, ele se mexe. Tá? Então, por isso que a gente vê a necessidade de executar pilares menores com vigas de travamento para que a estrutura se transforme numa coisa mais estável, mais fixa, mais parada. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a representação de um edifício, onde nós temos a fundação, nós temos o travamento dela, nós temos os pilares, nós temos as vigas, nós temos as lajes e nós temos as vedações, que são esses tirantes aqui em X, que eles estão tendo a função de ou de uma parede ou, quando a estrutura é uma estrutura metálica, uma estrutura maior, a gente vê a necessidade de travar a estrutura dessa forma também. Então, como que eu sei se tem necessidade ou não de travar minha estrutura em um local? Então, eu vou convidar 2 alunos agora para vocês aqui, para me auxiliar nessa parte do trabalho, onde eles vão realizar a colocação e a retirada desses tirantes para vocês verificarem onde que a gente precisa ou não colocar, tá bom? Aqui nós temos a representação de um edifício, então, conforme eu comentei com vocês. Esse edifício, ele não possui travamento nas laterais. Então, como vocês podem observar, ele está torto, ele não é uma estrutura fixa. Então, é uma estrutura que tem uma probabilidade grande ao colapso. Então, o que nós vamos fazer para travar essa estrutura? Então, a gente vai colocando algumas diagonais, que elas servem tanto a função de travar, como se fosse uma alvenaria ou algum outro travamento diferente que a gente faz na estrutura, e depois a gente aprende a calcular. Mas a gente vê a necessidade de onde colocar e onde não há necessidade de colocar esse travamento. Porque muitas vezes uma obra toda estável, uma obra cheia de travamento, não significa que essa obra seja ideal. Muitas vezes a gente gastou muito para executar aquela obra. Tá? Então, aqui está a representação, onde eles estão travando a nossa estrutura. A gente sempre trava uma estrutura num formato de X, porque o X é um triângulo. Ele transforma a estrutura em algo mais fixo, mais parado, porque ele distribui as forças de forma igualitária. Certo? Então, como vocês podem ver, aplicando uma força na lateral, o prédio ele se move na parte de baixo. Por que ele ainda se move na parte de baixo? Porque faltam travamentos na parte de baixo. Eu preciso reforçar minha estrutura embaixo para que ela não se mova. Mas aquele travamento da parte de cima que a gente executou, ele reforçou a estrutura a ponto de que a parte de cima não se moveu, tá? Somente a parte de baixo. Então, aqui a gente está realizando o travamento da parte de baixo da estrutura, que pode ser tanto com tirante quanto com essa outra ligação que nós temos disponíveis no kit Mola, para verificar essa necessidade. Tá? Na engenharia civil, as nossas estruturas têm que ser paradas, porque se ela se mover, é uma estrutura que cai e ocasiona diversas patologias. Certo? Então, aqui foi a representação de um edifício. Em seguida, nós vamos ver a representação de uma ponte. Então, pessoal, eu trago a representação de 2 pontes para vocês. Essa, no nosso lado direito, nós temos uma ponte onde ela possui pouquíssimos travamentos e é uma ponte que se mexe. Tá? Notem ela que a estrutura foi ao colapso.
nosso lado esquerdo, eu trouxe uma ponte para vocês, que é uma ponte onde ela possui os travamentos corretos, onde a gente pode ver se eu estiver aplicando uma carga de vento, que é uma carga sempre lateral, uma força na lateral, a nossa estrutura não se move, ela não se mexe. Tá? Essa pequena movimentação dela é em função das molas e em função do tipo de estrutura que a gente está utilizando. Tá? Então, essa é a representação correta de uma ponte e essa é o que acontece quando eu tenho poucos pilares. Por isso que há necessidade de eu ter pilares nas extremidades de uma ponte e ter pelo menos 1 ou 2 pilares na parte intermediária, porque daí a nossa estrutura se transforma numa coisa mais firme, uma coisa mais fixa, tá? Então, é assim que funcionam as nossas aulas de estruturas. A gente tenta trazer para a sala de aula algo prático que a gente vai utilizar na nossa vida real e qual é a melhor forma da gente saber aonde colocar uma viga, aonde colocar um pilar? Através do kit mola. A gente representa com o kit mola um projeto estrutural. Então, nós pegamos o projeto de uma casa, por exemplo, e a gente reproduz a estrutura da casa no kit mola, para verificar aonde há necessidade ou não de eu aplicar um pilar, onde há necessidade ou não de eu reforçar uma viga, colocar um outro apoio, algum outro reforço estrutural na estrutura, certo? Então, em seguida, a prof vai conversar um pouquinho com você sobre as pontes autoportantes de Leonardo da Vinci. Então, na engenharia, pessoal, nós estamos acostumados que todas as estruturas, elas possuem uma ligação. No entanto, tem uma curiosidade, que é a ponte autoportante de Leonardo da Vinci. Nessa ponte autoportante, nós não temos nenhuma ligação, não tem nenhum prego, não tem nenhuma cola, nós temos uma estrutura fixa. Nós temos uma ponte que ela suporta diversos tipos de carga, diversos tipos de carregamento, e essa ponte ela não possui nenhuma ligação, a não ser o próprio travamento entre as peças. Então, nas peças a gente possui algumas cavilhas, alguns entalhes na peça para fazer a junção de 2 ou mais peças, e ela se trava por si só. Então, aqui está a representação de uma ponte autoportante, onde eu estou aplicando uma força extremamente grande nela e ela não se mexe. Ela, por si só, as peças se travam e ela não entra ao colapso e ela resiste a uma estrutura muito grande. Quando que a gente pode utilizar esse tipo de ponte? Para passar pequenos riachos, que a gente não precisa uma altura de uma ponte muito grande, a gente não precisa ter um tablado nele, uma passarela nela, a gente pode passar ela por cima. Então, é utilizado geralmente nesse tipo de caso. Aqui na faculdade, no curso de Engenharia Civil, todo semestre a gente costuma fazer um desafio com os acadêmicos. Nesses desafios, eles possuem diversos tipos de desafios para eles fazerem. Tá? Teve um semestre, isso acho que foi ano passado, que nós elaboramos com os alunos do curso de Engenharia Civil e também com o curso de Engenharia Mecânica, uma ponte autoportante, onde os alunos executaram uma ponte autoportante num tamanho normal, na realidade. Tá? Então, nós temos algumas fotos para representar para vocês, para mostrar o que foi que a gente fez, como que a gente fez, e para mostrar que nem toda estrutura precisa ter um prego, um parafuso, certo? Então, essa é a vantagem que a gente tem numa ponte autoportante. Ela, por si só, ela se trava a estrutura, tá? Então, a gente consegue com que ela suporte uma carga muito grande só pelo próprio peso dela e pelo travamento dela, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a disponibilidade de vocês. Venham conhecer o nosso curso e vejam todas as atividades que a gente faz com os acadêmicos.